Olá, estamos começando o programa Conexão aqui na TV Santa Maria. Este programa é produzido pela TV Santa Maria em parceria com o Diário de Santa Maria. O programa inédito você sempre assiste às terças-feiras, às 8 horas da noite. E durante a nossa programação, são várias as reprises em vários horários. E você pode também assistir no Facebook. Hoje nós vamos conversar com a biomédica. Ela é empresária, ela é professora, a Ana Piccolini. Tudo bom? Prazer em recebê-la aqui no nosso Conexão. Obrigada, Estela. Muito obrigada. A Ana, além de ser uma empresária, uma professora, ela é biomédica, tem clínica, enfim, trabalha com estética, trabalha com beleza, que nessa época a gente precisa cada vez mais, e as mulheres principalmente, os homens também já estão procurando, sim, não é, Ana? Com certeza. Primeira coisa que nós queremos saber, o que é que faz uma biomédica? Como é que é? Tá, então, vamos entender... O que é a biomedicina que é tão moderna hoje? Tá, então a biomedicina, por que ela surgiu, né? Então ela surgiu num contexto que precisava-se mais pesquisas sobre determinadas doenças. Então, para que tu tratasse a doença, tu precisa entender a causa, né? Então, além de pesquisas, tu também diagnostica qual é a causa que está acontecendo no teu organismo. Então, por isso que surgiu a biomedicina. Hoje, qual é o contexto da biomedicina? Então, são 34, 35 áreas de atuação. Dentro dessas atuações, a biomedicina ela trabalha abordando a área da saúde do ponto de vista biológico, ou seja, estuda anatomia, fisiologia, para entender o comportamento e o mecanismo do teu corpo, o teu metabolismo. Então estuda a parte de diagnóstico, né? Análises clínicas, a questão do metabolismo, a bioquímica, o que está acontecendo com o teu organismo. Muitas vezes se dizem que o metabolismo não funciona e que através dele várias causas de doenças se tem, né? Exatamente. E aí tu vai fazer um exame, né? Um exame diagnóstico para saber, né, para saber o que é, o que está alterado, o que não está. Ah, estou com hipotireoidismo, hipertireoidismo, às vezes teu metabolismo está mais lento, então tu precisas entender para te poder também saber o que fazer, né? Muitas vezes a gente vai lá, tá colesterol alterado, como eu falei, né, tireoide, hipotireoide, hipertireoide, o que fazer, né? Então a biomedicina, ela trata essa parte ela aborda essa parte das análises clínicas e também outras áreas. Como eu falei, anatomia, fisiologia, o comportamento do metabólico, a toxicologia forense, a genética, que é muito importante porque nós carregamos esses genes, né? A biologia molecular e também a estética, né? Uma outra área, a área mais nova da biomedicina, que é a biomedicina estética. Uhum. E essa área da biomedicina estética que é a que você faz, que é especialista e é a que você trabalha hoje. Exatamente. Hoje eu sou biomédica esteta, que é nessa área que eu acabo atuando presencialmente. Uhum. E o que faz essa biomédica esteta? Esteta. Então, a biomedicina estética, o que ela faz? Ela, além de entender o comportamento, o mecanismo, porque como falamos, né, a biomedicina generalista, ela entende o comportamento, o que está acontecendo com o teu organismo hoje. Então, nós trabalhamos os minimamente invasivos, né? O Botox, que é a toxina botulínica, os preenchedores, a harmonização facial, que hoje falamos. Então, como tratar aquela pele? O que tem aquela pele? O laser, né? Depilação, enfim, vários, né, tratamentos dentro da área da estética. Mas sempre levando em conta o que é importante, né? Qual é a necessidade daquele paciente? E isso a biomedicina nos traz. Como que tu vai saber, né? Então tu tem um exame lá que tu tem algo alterado no teu organismo. Então como que tu vai tratar a pele por fora se tu não sabe como está por dentro? Ah, isso bem interessante, né, Ana? Porque na verdade às vezes a gente pensa assim, porque tá com uma espinha, tá com uma manchinha, tá com não sei o que, mas na verdade isso vem de dentro para fora. Para fora. Né? A tua pele na verdade mostra que você tá o teu problema que você tem interno ou não problema. Exatamente, né? O próprio envelhecimento, né? O envelhecimento ele é contínuo, não tem como parar ao tempo, né? Mas nós podemos o quê? Melhorar condições, dar condições para aquela pele, para ela se restabelecer. Então tudo isso a gente faz de dentro
para fora, né? E assim também o tratamento estético na parte física, que também vai agir internamente. Então, isso são cuidados que a gente traz lá da biomedicina. Então, quando nós estudamos lá as patologias, né, as doenças, a bioquímica, o entendimento do metabolismo, isso a gente traz hoje para a nossa biomedicina estética, né? Como modular, como acrescentar nos nossos tratamentos estéticos, sabendo o que ele tem, né? O que o indivíduo, o que a paciente que te procura, o que ela tem, como está o comportamento dela naquele momento. Então isso é bem interessante, porque senão tu vai lá, estou com uma acne, né? Uma espinhazinha, o que eu vou fazer? Vou lá, vou passar um laser, fazer um LED, uma luz pulsada e pronto. Mas não, e o que está causando? Né? O que causa por dentro? Então isso é bem interessante, a gente precisa ter todo esse entendimento e a biomedicina ela aborda todo esse conhecimento. E que não é só da pele facial, né? Tem a ver com o corpo todo, tem a ver com as pessoas que estão também com sobrepeso, celulite, enfim, qualquer problema que você tenha, ressecamento de pele, isso tudo tem a ver com essa biomedicina, com esse tratamento interno que você tem que partir. Também, porque hábitos de vida, né? Eu sempre falo assim, hábitos de vida saudáveis. Hoje, quem é que tem um hábito de vida saudável? Todo mundo corre, todo mundo se estressa, então não tem um hábito de vida saudável 100%, né? Então precisamos sempre ver internamente, assim como a gente precisa ver também, olhar o nosso intestino com outros olhos. Né? Porque a absorção de vitaminas e nutrientes, ele se dá a nível intestinal. Então, como que está o nosso intestino? Como é que está? Será que isso reflete para a pele ou não reflete? Muitas vezes reflete, né? Muitas vezes causa um processo inflamatório e aí tu precisa lançar mãos de anti-inflamatório, de alimentos anti-inflamatórios, de formulações via oral anti-inflamatórias para proteção e para benefício da tua pele, né? Porque, na verdade, o intestino é um órgão bem importante dentro do organismo do ser humano, porque o funcionamento, o bom funcionamento dele indica que tu também vai ter menos problemas de saúde, menos problemas, né, de pele, enfim, de qualquer coisa, né? O mau funcionamento causa bastante dano. Com certeza. Então, esse olhar da biomedicina, entender, né, o teu paciente como um todo, entender o indivíduo como um todo, isso é algo bem específico. Então a gente sempre fala, né, hoje estou sobrepeso, estou com uma gordurinha. Naquele momento está precisando daquilo, né, daquele tratamento específico. Ou se a gente for para o facial, né, estou com a minha pele oleosa, mas tem dias que ela está mais seca, porque o nosso organismo ele trabalha de forma diferente. Por quê? Por relações hormonais, por hábitos de vida, por uma série de fatores. Então, a nossa pele, o nosso corpo, ele tem estados, né? Então, ele tem estados em relação aos teus hábitos de vida. Então, naquele momento, ele está precisando disso. Em outro momento, ele está precisando de outro. Então, agora começa a chegar o verão, nós começamos a nos preocupar com o quê? Com as gordurinhas, com a celulite. Exatamente, né? Nós vamos começar a conversar. Agora todo mundo começa a se preocupar, né? Chega essa época assim do ano, né? Primavera começando, agora já está começando a primavera, então como é que vai ser daqui para frente? Que as pessoas ainda têm tempo de correr? Na verdade, o cuidar do corpo deveria ser um hábito, um hábito, todos os dias e durante todo o ano, né? Contínuo. Mas isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece, né? Não. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Nessas partes do sul aqui, mais frio, tu come mais, come coisas mais calóricas. E agora, o que as pessoas fazem? O que dá para fazer? Exatamente, mas dá tempo ainda, Dá tempo sim, né? Então, começa a chegar essa época do ano que nós começamos a nos expor mais. Realmente, assim, a preocupação com o corpo, como ele está, o que podemos fazer, né? Ter tratamentos. Então, como eu te falei, né, Maristela, tudo depende do estado que tu estás. Então, tá com uma gordurinha, qual é o tratamento que a gente vai fazer? Lá na clínica, nós trabalhamos multidisciplinar e interdisciplinar. Então, nós temos o trabalho da esteticista, nós temos o trabalho da nutricionista também. Então, como que a gente vai trabalhar esse conjunto? Desde alimentação, o que é o ideal, quais são os alimentos termogênicos, o que a gente pode fazer nesse momento, o que vai aliar os nossos procedimentos estéticos. Então, a criolipólise, a criofrequência, a radiofrequência. Então, tratamentos que vão reduzir a gordurinha,
tratamentos que vão estimular a célula de colágeno, né, que vão melhorar aquela textura da pele, aquela pelezinha que ficou mais flácida pelo emagrecimento, porque aí tem muito efeito sanfona nessa época, né? Exatamente. Então, eu comi tudo até agora eu vou acalmar, não vou comer mais nada. Então, tu engorda e tu emagrece. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode trabalhar nesse corpo, né? Então... E daí, só um parênteses, nesse corpo, né, quando começa esse emagrecer e o engordar nesse sanfona, que também aí aparecem, né? Não é só a flacidez da pele, mas aí tem a celulite, pode ter a tal da estria. Claro. Né? Nessa época também pode aparecer. Claro. Estria é um pouquinho mais difícil daí de se tratar, não é? A estria, eu sempre falo, a estria não tem um tratamento definitivo, né? Então, não existe nada que, realmente, agora não vou ter mais estria para o resto da vida. Não. Então, a estria a gente consegue minimizar, né? Ter efeitos bem reduzidos, dependendo do tamanho da estria, né? Dependendo da sua espessura, conseguimos tratamentos ótimos. Mas é mais difícil de tratar sim. Mas a celulite, né? Então, o que podemos fazer? Tem que verificar, é uma celulite? Será que é uma flacidez? Porque muitas vezes nós erramos os tratamentos porque não sabemos avaliar. Né? Às vezes, eu estou com uma celulite, mas não é uma celulite, é uma flacidez muscular. Então, às vezes, isso fica muito errôneo e se erra no tratamento. Então, por isso que a gente precisa avaliar para ver se realmente é uma celulite ou uma flacidez muscular. Sim, não pode generalizar, então, que não seja pode tudo generalizar. celulite. Aqueles crespinhos nem sempre é só de celulite. Nem sempre é só celulite. Às vezes é uma flacidez muscular. E aí tu precisa melhorar o trofismo do músculo, melhorar a qualidade da pele e aí depois ver. Tem celulite associado, porque pode ter. Pode ser muscular e pode também ter a celulite associada, né? Mas às vezes não. Então por isso que a gente precisa avaliar realmente se é celulite ou não. E esses mitos, né? Porque na verdade a celulite tem muitos mitos, né? Quem come gordura, quem não toma água, quer dizer, o que tem de mito e de verdade nessa questão da celulite? Porque a gente sempre fala, né? Mas eu sou magra e tenho celulite. E tenho celulite, exatamente, né? Tem gente, né? Exatamente, tem pessoas que estão com mais fofinhas e não tem celulite. Então, assim, a celulite, ela tem um processo inflamatório junto e realmente ela tem um processo de gordurinha também, mas não é só da alimentação. Existem outros fatores também, hormonais, né? Então, tu eleva, às vezes, o nível de cortisol, né? De estrogênio, que tendo ele elevado, muito elevado no nosso organismo, ele também é um dos causadores da celulite. Né? Então, assim, o cortisol, quem é que não se estressa hoje, né, Maricela? Exatamente. Então, a nossa vida diretamente, assim, né? Exato. Diretamente. Então, direto. Então, assim, tu eleva o nível de cortisol, o fumo também, não é? Então, são vários, não é só hábito alimentar, mas é hábitos endógenos também, né? Então, eu sempre falo, fatores endógenos, como os hormônios em alta, ele também gera esse processo inflamatório que é da celulite, associado com a gordurinha também, né? Então, muitas vezes a gente tem essa associação, gordurinha, mais os hábitos, mais a parte endógena, que são de hormônios também. Por isso que não existe uma cura definitiva. Nós conseguimos melhorar, tratar, tudo associando, né? Teu hábito de vida, atividade física, alimentação, água. Muito importante tomar água. Então, tu precisa melhorar aquele aporte circulatório, precisa melhorar aquela circulação que está entre as células para te poder ter um equilíbrio e aí sim tu reduzir a questão da celulite. Porque na verdade, né, Ana, todo mundo sabe que o hábito do fazer o exercício, o hábito de tomar água, né, tudo isso é importante para o organismo, mas as pessoas acabam não fazendo, que é justamente pela correria, pelo estresse, né, por esse dia a dia assim tão agitado que todo mundo tem. E isso incomoda as pessoas, porque, na verdade, não existe nada de milagre, né? Não, tu não tem que ter uma continuidade, assim, no teu tratamento, né? Claro. No teu dia a dia. Tu tem que se regrar, né? Eu sempre falo, qual é o quanto tu queres realmente estar melhor? Né? Tu queres realmente, né, ter menos celulite ou quer reduzir com elas, ou enfim, o que tu quer? Vai muito do teu propósito. Eu quero. Então, para te querer, para te alcançar algo, nós precisamos de alguns objetivos. E aí, para a gente alcançar, precisa de algumas etapas, né? Então, desde o nosso tratamento, que aí vai via oral, vai tratamento com os aparelhos,
mas também o paciente, o nosso cliente, ele vai ter que ter hábitos de vida melhores. Muito bem. Nós vamos continuar daqui um pouquinho mais, então. Nós vamos dar uma pequena pausa e a Ana vai continuar aqui conosco conversando sobre esse problema tão importante que é hoje a beleza, a celulite, enfim, né, todos os tratamentos que a gente também pode melhorar agora que está chegando o verão, chegando a primavera, já estamos na primavera e começando o verão. Nós voltamos em seguida, nos aguarde. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E o programa Conexão está de volta aqui na TV Santa Maria, que também tem o apoio do Diário de Santa Maria. Nós estamos conversando hoje com a biomédica esteta, a Ana Piccolini. Ela que também é professora, ela que também, né, tem clínica de biomedicina, de estética. E nós estávamos falando agora, no pequeno intervalo, que é tão importante, nós voltamos ao assunto assim, do intestino, que na verdade é um segundo cérebro. Como é que funciona isso, assim, Ana? Explica pra gente. Exatamente. Então, o que é o nosso intestino, né? A absorção de nutrientes e vitaminas se dá lá no nosso intestino. Então, quando de vários hábitos de vida, de medicações, que hoje nós também tomamos algumas medicações, né? Medicações, fumo, álcool, estresse, acontece que tudo isso vai irritando o nosso intestino, então vai causando um dano, vai batendo e vai causando um dano. Então, o que nós precisamos entender? Que ele também é mensageiro, ele também vai agir de que forma? Bom, isso eu preciso. Isso eu não preciso. Então a gente sempre tem que estar com ele em harmonia, porque ele acaba gerando alguns processos inflamatórios e aí pode causar uma rosácea, por exemplo, pode causar vários outros fatores de pele que podem ser oriundos de um mau intestino, né? Então a gente precisa assim normalizar, trabalhar essa flora intestinal para saber o que é. Porque quando a gente fala em flora intestinal, a gente lembra muito do intestino preso, né? Exato. Mas não é só o intestino preso. Sempre lembrando, a absorção de nutrientes e vitaminas se dá ali. Então, alimentos errados, e hoje a gente tem muito da intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Exatamente, que antigamente a gente não né? Eu sou mais antiga que bem mais antiga que a Ana. Quer dizer, antigamente a gente não ouvia muito isso, né? Não. De que tem intolerância à lactose, ao glúten, né? Exato. E hoje em dia isso está tão comum, às vezes até bebês, né? Tu já vê assim, Sim, bebês que já estão nascendo e daqui a pouquinho já tem uma intolerância, principalmente à lactose e coisa. Por que se dá isso? Então, né, existem enzimas no nosso organismo que elas fazem o quê? A quebra de alguns alimentos. Então, algumas pessoas ou elas não fabricam, chega a determinado momento por um fator genético, né, uma mutação genética, ou então por um hábito de vida desregrado até então, que não produz aquela enzima ou ela está em deficiência. E aí a gente tem as intolerância ao glúten, então vai chegar lá no intestino e vai irritar o intestino.
e aí tu vai ter outros fatores desencadeantes. Então hoje a gente fala muito em alimentos anti-inflamatórios, ou seja, alimentos que não vão provocar reações alérgicas. Por exemplo, o glúten pode desencadear processos alérgicos, né? Outros alimentos que vão influenciar em conjunto com a pele, porque nós temos processos inflamatórios. Eu sempre falo assim, né, Maricela? Nós somos inflamadas, então nós precisamos ingerir algo que seja anti-inflamatório. E tudo isso a gente trata internamente. E aí a gente lança mão de alguns probióticos, lançamos mãos de formulações anti-aging, tudo que vai nos auxiliar internamente também. Porque não adianta tu tratar o externo, melhorar a face, fazer um laser, fazer um microfocado, fazer um botox, um preenchedor, né? E tratar manchas, eu quero tratar manchas, tá, mas e o que tu tá enchendo? Como que tá o teu organismo por dentro? Então, entender esse teu metabolismo, entender esse teu intestino, isso é importante. Como nós falamos antes, né? Entender o interno. Então, exatamente isso. Se a gente não produzir enzimas ou essas enzimas estiverem deficientes, às vezes a gente causa alguma intolerância. Que hoje a gente vê muito, né? Vê muito, tá muito moderna essa questão da intolerância, Sim. né? E as pessoas, eu fico sempre me perguntando, mas isso tem a ver só com a alimentação, isso tem a ver, né, com o nosso dia a dia, com o nosso estresse? Também. Porque às vezes a gente vê pessoas assim, quando tu chega a um nível grande de estresse, né? De cansaço físico, tu supera o teu desafio e daqui a pouco parece que tua imunidade baixa e aí começa a ter problemas, né? Tem problemas respiratórios, aí fica gripado, fica de cama, assim, sempre aparece alguma coisa assim, sempre, como é que se diz? Sempre estoura em algum lugar. Exatamente, né? Assim? Porque somos inflamadas, Exatamente. né? Exatamente. Então tu te estressa, tu corre, faz isso, faz aquilo, aí pegou uma chuvinha, tua imunidade vai lá embaixo, né? Então por isso que eu preciso sempre entender como que tá, como que eu estou hoje. Então, vou tratar, fazer a face, fazer isso, fazer aquilo. Mas como que eu estou? Então, isso a gente lança mão da biomedicina mesmo. Então, vamos ver o que é que tem, o que tu teve de doenças, o que tu já tem de doença hoje, tem alguma patologia associada ou não, né? Como é que é a tua alimentação, porque se é a base só de carne vermelha, derivados de leite, então a gente sabe que pode estar causando algum processo inflamatório. Não é que seja esse fator, né? Sim. Mas existem vários outros fatores que a gente acaba avaliando. Então, a gente avalia o metabolismo como um todo. Então, toda a bioquímica do nosso organismo. É um trabalho bem interessante, bem bonito, né? Na verdade, é o ser humano de dentro para fora, né? Tu tem que fazer aquele estudo todo, que às vezes a gente... E muitas vezes se procura a estética só nessa hora. Vamos fazer uma massagem, uma drenagem, usar algum aparelho e vai resolver o meu problema porque o verão chegou. E não é por aí, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o corpo, né? Com certeza. E o envelhecer também tem a ver, porque na verdade... se tu envelheceu é porque você, graças a Deus, está vivo, não é assim? Com certeza, então, né? Tem que envelhecer também com saúde, né? Se procurar se harmonizar e fazer as coisas mais corretas possíveis, né? Porque hoje o mercado, né? O mercado hoje e a televisão mesmo e as propagandas, quer dizer, hoje em dia tudo que você come é diferente antigamente. Os orgânicos ajudam muito, mas não é tão acessível assim, né? As pessoas comem muito embutidos, né? Muitas coisas assim que não se deveria. Até as frutas e legumes e verduras também, né? Hoje com muito agrotóxico e tudo. Então é mais difícil de se cuidar. É mais difícil, sim. E aí quando nós falamos em corpo também, né? Em corporal, então por que é tão difícil eu emagrecer? E aí vem o que a gente sempre fala, né? O entender do metabolismo, mas por que é tão difícil eu emagrecer? Será que tu não tem uma doença associada, uma patologia associada? E às vezes o corre-corre, tu não consegue fazer uma atividade física, uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, tu não consegue comer regradamente, ou porque os orgânicos realmente eles não são acessíveis ainda, né? Infelizmente, né, Maricela? Exatamente. Não são acessíveis, porque eles são mais saudáveis. Então, assim, tu entender e tu compreender que o tratamento estético vai estar aliado, então é ótimo, né? Então, tu precisa fazer a tua parte e também o aparelho, como eu falo, ou as massagens, ou a drenagem, fazer a parte dela também. E tem, né, e também, né, a biomedicina também pode tratar disso, que é essa suplementação, que hoje também se usa muito, sim, né? Sim. Essa suplementação através de cápsulas, enfim, de shakes, enfim, né? Isso também ajuda muito. Com certeza. E aí, como que nós trabalhamos, né?
essas suplementações. Eu até nem falo de suplementações, eu não falo sei bem como é que é o nome, Isso, as são fórmulas, assim, são formulações via oral. Então tem uma gama, né? A gente vai do anti-aging a tratar todo o teu metabolismo. Então assim, como que você é? Porque a gente trabalha indivíduo por indivíduo. Então, o que aquele meu paciente está precisando? Ele precisa disso, disso, disso. O outro, não, ele não precisa de nada daquilo. Ele precisa disso, disso, disso. É o mesmo que o cosmético, né? A gente vai lá, compra 2, 3, 4 hidratante, né? Eu vou passar porque esse é para isso. E às vezes é o mesmo. Né? Tu vai olhar os ativos ali, é tudo para a mesma finalidade. Então, como que a gente vai utilizar corretamente? Como é que eu utilizo correto? Primeiro eu faço isso, aquele passo a passo, né? Então, às vezes aquele cosmético não é para tua pele. O filtro solar mesmo. Tu vai, eu usei o filtro, ficou muito gorduroso, não vou mais usar. E às vezes não é aquele filtro correto para tua face. Então tem que ter esse olhar, essa visão mais detalhada de cada pessoa, né? De cada paciente. Isso é uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, então, na verdade, através de exames médicos, de laboratórios que você descobre laboratoriais que você vai ter todo um conjunto do que a pessoa tem, e a partir daí é que tu pode dar as formulações, o tratamento para pele, o tratamento de aparelhos, aí cada uma tem o seu específico. A gente vai entender como é que está, né? Então, muitas vezes elas já chegam com os exames, né? Que vêm de outros profissionais, chegam com os exames prontos, eu tenho isso. Não, meus exames estão tudo ok. Então, aí sim, a gente vai trabalhar essa questão das formulações, o que ela vai tomar, o que ela vai ingerir, o que ela vai passar. Né? E aí a gente vai ver a pele dela naquele momento. Então a gente nunca faz vou fazer um tratamento de 1 ano, ela me deu esses cremezinhos, esse, eu vou tratar 1 ano. Não, porque a pele, ela tem momentos. Né? Então a gente sempre vai tratando esses momentos da pele. Então como que ela está hoje, como que ela está amanhã, como que ela vai estar depois. Então a gente faz esse acompanhamento mensal. Porque isso é interessante. Claro, e essa parte, assim, por exemplo, de corpo e de pele, também tem a ver com a genética, não tem? Tem a ver, né? Principalmente a celulite. Também tem a questão genética, né? Porque aí a gente tem lá no gene, tem a questão hereditariedade também. Principalmente celulite e flacidez tissular, flacidez de pele também. Tem muito a ver isso. Então, às vezes a gente trata e nunca dá resultado. Então a gente precisa entender como é que está. Mas geralmente a gente tem ótimos resultados, principalmente corporal. Né? Então a gente tem flacidez muscular, a gente tem bastante resultado, a gordurinha tem bastante resultado. Sim, hoje com todos os equipamentos, né, modernos que tem aí, né? Tem muita coisa nova no mercado aí fazendo. Muita coisa nova. Muita diferença. Muita diferença. E aí a gente fala, tem criolipólise, tem criofrequência. O que realmente dá resultado? Depende. Depende da gordurinha do teu paciente, se aquele paciente é para massagem, às vezes é para massagem, às vezes é para criofrequência, às vezes é para criolipólise, depende qual é o tipo de gordurinha, como é que é aquela gordurinha lá. Porque às vezes não é uma gordurinha tão significante que a pessoa se queixa e aí aquela gordurinha, ela não tem nenhuma camada específica para fazer um tratamento mais invasivo, como a criolipólise, né? Claro. Então isso que a gente tem que cuidar. O tempo está estourando, teria tanta coisa para nós conversar, Ana, mas olha aqui, eu acho que a melhor coisa de tudo isso é saber que a gente que existe sim, né, tratamentos para cada caso, claro. Né, que é só procurar uma boa clínica, né, bom profissional que tu vais conseguir e ainda estamos em tempo, chegando a primavera, mas a gente ainda está em tempo para chegar bem até o final do ano, bem ao verão e poder bons resultados. Com certeza, Então tá, e a Ana aí está à disposição, né, Ana? Sim. Está aí à disposição. Te agradeço muito, obrigada, por estar aqui conosco, por ter vindo aqui na TV Santa Maria conosco, no nosso programa. Obrigada. Né? E vamos conversar mais, porque agora a recém está começando a esquentar e nós temos muitas coisas ainda para tratar aqui. Mas hoje a conexão vai ter que ficar por aqui. Não esqueça, esse programa é aqui produzido na TV Santa Maria e ele tem o apoio do Diário de Santa Maria. O Inédito sempre vai ao ar às terças-feiras, às 8 horas da noite. Durante a nossa programação tem vários dias e várias reprises para você ver e também nos segue no Facebook. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco, obrigada e até o próximo programa.